Amém? Graça e paz. É muito bom estar em casa também, né? É muito bom quando a gente pode ministrar em outros lugares, mas estar em casa é realmente muito especial. E eu tenho poucos minutos, mas eu quero compartilhar algo de Deus que tem sido gerado ao meu coração já há um tempo. E espero fortemente que Deus fale contigo. E para isso eu queria que fôssemos contra a cultura e levantássemos, nós possamos ler a Bíblia, amém? Lá em Colossenses capítulo 4. Som. Vou ler a partir do versículo 7. Você pode ficar de pé, por favor? Colossenses capítulo 4. A partir do versículo 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Isso é Paulo dizendo aos Colossenses. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o enviei a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, o chamado justo, também envia salvações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele eu dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam também saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfe e a igreja que se reúne em casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam com que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. E digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. E lembrem-se de minhas algemas. A graça seja com vocês. Pode se assentar. Deus, colocamos, ó Pai, esse momento diante do Senhor, ó Pai. Que os nossos corações estejam abertos e sedentos para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Conforme o Senhor quer que ela saia de minha boca, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui para cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu propósito, Senhor. O Senhor é dono deste lugar e o dono das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Então, nesses poucos minutos, você deve estar se perguntando, Mayara, que texto diferente que você leu, né? Paulo, ele escreveu a epístola aos Colossenses depois que ele recebeu a visita de um considerado discípulo, Epáfras. Paulo, ele nunca tinha ido pessoalmente até Colosso, que é a cidade onde habitavam os colossenses, né? Ele nunca tinha ido àquele lugar. E aí, na prisão, quando ele estava preso em Roma, basicamente ele 60 anos depois de Cristo, ele recebe a visita de Epáfras. Aí Epáfras chega lá e fala assim, olha, Paulo, você sabe que eu fundei uma igreja ali, a igreja dos Colossenses, né? E eu trago aqui notícias para você a respeito do povo. E aí, o que Epáfras disse para Paulo sobre a igreja dos Colossos, né? Que os irmãos, eles estavam sendo, assim, frequentemente bombardeados, influenciados por ensinamentos enganosos e práticas que ameaçavam a fé deles. Quem se identifica? Só eu? Só eu me identifico? Você, neste exato momento, não está sendo bombardeado com nenhuma mentirinha aí na tua faculdade, no teu TikTok, está tudo certo, né? Está tudo certo com a raiz da palavra de Deus na sua vida? E aí Epáfras chega em Paulo e fala, então assim, são essas as notícias. E aí o que Paulo faz? Peraí, eu não os conheço pessoalmente, mas você vai me mandar a carta que eu vou fazer aqui, e você vai mandar o meu recado até eles. E aí a carta aos Colossenses foi enviada em nome de Paulo e Timóteo. E se você perceber no último versículo, está escrito, capítulo 4, versículo 18. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. E aí,
alguns estudiosos dizem que Timóteo pode ter escrito os quatro capítulos de Colossenses, da carta aos Colossenses, e Paulo escreveu de próprio punho as saudações. Mas ele diz algo importante: lembrem-se das minhas algemas. O que Paulo está querendo dizer sobre isso? Vocês são tão importantes. Eu faço tanta questão de resgatar o que é certo na vida de vocês, que eu estou escrevendo essa saudação a próprio punho, algemado. Ele estava algemado. Lembrem-se das minhas algemas. Lembrem-se de onde eu estou e o preço que eu estou pagando. Então, por isso, o tema da minha ministração rápida com vocês são os benefícios das algemas de Cristo. Será que você já foi mal interpretado por ser cristão em algum momento da sua vida? Quem já foi? Eu já perdi o emprego dos meus sonhos por ser cristã. Eu passei em todo um processo seletivo do Jornal O Popular, sou formada em jornalismo. E aí, no dia, literalmente, o chefe falou assim: olha, Maiara, nós gostamos muito do seu texto, inclusive nós queremos te pedir para que você nos libere. Eu fiz o processo seletivo e tive que fazer uma matéria, né, grande. E aí eles falaram: você não foi selecionado porque a gente viu que você tem requisitos religiosos que podem atrapalhar nas coberturas dos eventos e tudo. Eles estavam com o meu currículo todo anotado, e na época nós éramos líderes lá da Nação Team na sede, e eles perguntaram o nome da Nação Team, o que eu fazia, quantas pessoas tinham, há quanto tempo eu liderava jovens na igreja. Tudo isso eles perguntaram numa entrevista de emprego. E aí eles falaram: nós sabemos que pode ser conflitante para você, então, por esse motivo você não foi selecionada, mas isso nunca aconteceu aqui, mas eu queria que você nos liberasse para que a gente pudesse publicar a sua matéria que você fez durante o processo seletivo. E o Jornal Popular, eles não têm a mania de assinar matérias, a não ser os artigos de opinião, né? E nessa ocasião, Deus me honrou de maneira sobrenatural e a minha matéria foi publicada em 4 páginas grandes do Jornal Popular com o meu nome. E Deus falou: você ainda tem algo muito importante para conquistar, porque o meu grande sonho mesmo era trabalhar numa revista feminina, né? E eu fui no Popular porque realmente era onde mais se aproximava desse trabalho. E aí, naquela ocasião, eles não me aceitaram. E passou um tempinho depois, a revista Ludovica, que foi uma revista da filial da Rede Globo aqui em Goiás, abriu um processo seletivo, mas aí a dona da revista, né, a chefe da revista, chegou na pessoa que fez as entrevistas do O Popular e falou assim: olha, eu fiquei sabendo que você fez um processo seletivo esses dias, você não tem ninguém para me indicar? E aí, na hora, ele falou: olha, eu tenho uma moça que se chama Maiara, falou das qualidades da profissão que ele achou pertinente, e nisso ela me contratou para o lugar onde eu gostaria de estar, um lugar onde eu falo o que eu poderia falar, um lugar onde eu fui luz e tem sido, Deus tem me direcionado para ser luz nas minhas colegas de trabalho até hoje. Já tenho aqui uns 5, 6 anos que eu não trabalho lá mais, e até hoje as meninas têm contato comigo, me perguntam, pegam conselhos. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas, desde que a gente se posicione, amém? Então, entrei lá como a pastora, né? Eu na revista feminina, a pastora. E aí, no Natal, a chefe deu aquela taça de vinho, aquela garrafa maravilhosa com taça de vinho para todos, né? E ela me respeitou e me deu um biscoito chiquérrimo de não sei da onde aí. E eu falei: olha só que interessante, né? A gente carrega as marcas de Cristo onde a gente vai. Mas a gente já foi também muito mal interpretado por sermos cristãos. Eles acham que nós não somos livres, eles acham que nós não somos alegres, né? E eu vou sempre contando algumas histórias para vocês que eu vou me lembrando aqui. Tem um ano que nós moramos numa casa no condomínio, e aí a minha vizinha do lado falou assim, me encontrou na academia e falou assim: mãe, fiquei sabendo que você é pastora, mas assim, esses dias eu estava ouvindo um pagode na sua casa, tinha um menino doido em cima do telhado, tocando pagode, fazendo não sei o quê, 2 da manhã. Que história é essa, né? E ela falou sério, me perguntando, assim, me questionando mesmo. Eu falei: não, nós somos alegres desse jeito mesmo, é tudo crente. Aquilo ali é música de Deus. Se você quiser um dia, ela tem uma filha de 17 anos, você está convidada para participar conosco. Mas a gente é sempre mal interpretado.
E a cada ano que passa, nós temos percebido que não só nós, mas o mundo, eles têm estado muito perdidos. Muito perdidos com a quantidade de possibilidades. Nós estamos num oceano onde tudo é possível. Quer um exemplo? Homens héteros vestidos de mulher são héteros vestidos de mulher. Aquela pornografia politicamente correta, sabe? Aqueles abortos que não são assassinato, são só aborto. Aqueles cristãos com evangelho único. Evangelho único. A Bíblia única. E é exatamente esse o problema. Nosso excesso de possibilidades. Sabe assim, aquela falta de acercamento, aquela falta de raízes, aquela falta de diretrizes familiares, aquela falta do que eu falo assim, que eu chamo de moral celestial, aquela falta de compostura da fé. A fé, ela traz uma compostura. A fé, ela carrega uma moral. Porque a fé, ela é visível, a fé é prática, a fé ela é palpável, a fé é obra. Então, a fé traz uma compostura. E nós estamos vivendo numa liberdade como nunca antes, mas nós estamos tão perdidos. Estamos tão perdidos. Estamos tão perdidos que uma série que a gente assiste no Netflix já é capaz de te tirar da igreja. E todo mundo está gritando aí, tudo posso, tudo posso. Mas no fundo, eles estão se perguntando, quem é esse eu que tudo pode? Eles não se conhecem mais. E aí eu quero trazer rapidamente os malefícios da era da liberdade versus os benefícios das algemas de Cristo. E essa ministração é uma... Quem me conhece há mais tempo, eu sou bem tensa. Então, quando eu decidi aceitar a Cristo de fato, esse tema chocou muito comigo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Então eu demorei muito tempo para digerir as verdades que nós vamos conversar aqui hoje. Mas hoje eu posso testemunhar que valeu a pena. Que valeu a pena. Você quer um dos malefícios da era da liberdade? Jovens que não sabem o seu propósito. Quantos jovens não sabem o seu propósito? E sabe por quê? Que nós não sabemos o propósito e isso deixa esses jovens tão angustiados, porque hoje eles podem ser muitas coisas. Muitas coisas. Nós estamos assistindo aí, infelizmente, nós cremos que é uma fase com a Priscila Alcântara, né? Nós temos acompanhado aí esse dilema espiritual. E como isso dói o nosso coração. Mas é um caminho da era da liberdade. É um caminho da dor. É um caminho que muitos artistas já foram e já estão voltando dele. Rodolfo Abrantes. Quem mais? Muitos, né? Rappers que já foram e já hoje aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então esse caminho da era da liberdade traz uma falta de propósito, porque a gente está realmente muito soltinho aí. Hoje nós podemos ser muitas coisas. Não estão presos no Evangelho. Se você pegar todos os cortes aí dos TikToks, das entrevistas dela, ela fala, eu sempre quis muito me expressar artisticamente. Quantos sentiram aqui nesse sarau que eram livres artisticamente? Gente, que qualidade. Que qualidade. Eu não senti que ninguém estava preso artisticamente. Você sentiu? Eu não senti. Queria muito ter entendido o rap. Eu vou pedir para Deus traduzir para mim. Mas eu senti a presença de Deus aqui. E tudo que está faltando no fundo, gente, é uma falta de direcionamento. E sabe onde vai vir esse direcionamento? Não é do gabinete pastoral também não. É do seu joelho dobrado no chão, na cama do seu quarto. É de lá que vão vir as respostas das decisões que você tem que buscar, amém? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai levantar a mão. Eu vou perguntar, hipoteticamente. Você já conseguiu, ou já tentou, pelo menos, pegar uma galinha dentro do galinheiro? Quem já tentou? Você conseguiu ou não? Quem mais já tentou? Um aqui, cara, bênção, olha, 2, 3, 4.
que acontece? Se tiverem 10 galinhas no galinheiro ali, se você tentar pegar uma de cá, uma de cá, uma de cá, você vai conseguir? Você não vai conseguir. Você tem que focar em uma. Você foca ali, na galinha ali, da pena dourada. E você vai atrás dessa galinha da pena dourada. Esquece as 9. É assim. É assim que os jovens cumprem o seu processo. Jovens cumprem o seu propósito. Jovens que são algemados com Cristo. Eles são focados. Sabem o quê? Não é focado, você só tem que ser advogado, você só tem que ser aquilo, você só tem que ser aquilo. Vocês estão focados na presença de Deus. O mundo não compreende que Deus é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor. Isso dói demais para eles. Eles acham que nós somos bitolados, eles acham que nós somos, o que mais? Doidos, né? Eu falo assim, massa de manobra e tudo, né? Perguntei para o Davi Lago ontem, antes da ministração dele, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E eu perguntei para ele, eu falei assim, por que é que nós temos tanta dificuldade de mostrar para quem não conhece a Cristo que também nós somos inteligentes? O que acontece? Ou eu sou intelectual, eu leio muitos livros, papapá, ou eu sou crente, papapá. É ou não é verdade? Por que a intelectualidade nunca está ligada ao Evangelho? E aí ele foi me explicar historicamente, eu não vou contar a resposta é muito boa, você vai assistir nos nossos Reels, que a gente vai soltar aí. Mas algo que a gente precisa deixar claro para o mundo é que as bem-aventuranças escritas em Mateus 5, do 1 ao 12, não são para mudar a Deus. As bem-aventuranças são em nosso favor. São as nossas promessas. Deus não fala bem-aventurado, humilde. Não é porque Ele quer que você seja humilde e aceite qualquer coisa no mundo. É porque Ele quer que você seja feliz. Não é para mudar Ele. É uma promessa para nós. Então as algemas que o mundo diz que nós temos é a forma de Deus nos amar. Outro malefício da era da liberdade são jovens sem compromisso com compromisso. Sabe por que os relacionamentos hoje são tão descartáveis? Por que a gente não obedece os prazos na faculdade? Por que a gente não obedece os prazos no trabalho? Por que a gente não tem uma dedicação com o nosso devocional, com algo diário? Por que o nosso devocional não é importante? Porque hoje também nós podemos fazer muitas coisas. Nós estamos 100% comprometidos e atarefados com o absoluto nada. Isso é forte. Isso é forte. Dá só uma olhada, eu nunca tive coragem, olha que eu me considero um pouco low profile, mas dá uma olhada naquele aplicativo que mostra quanto tempo você passa no Instagram. Muito comprometidos com absoluto nada. Estamos muito pouco ocupados com o ídolo do Evangelho. Tem um termo na comunicação que a gente chama de disfunção narcotizante, que é quando o excesso de informações não informa nada. Existe isso cientificamente. Quando existem muitas informações e você não consegue captar a história da galinha no galinheiro. Então estamos muito sem compromisso por conta do excesso de compromisso. Mas eles se consideram livres. E quais são os benefícios das algemas de Cristo nesse sentido? Jovens comprometidos e totalmente viciados no prazer da presença de Deus. Quando nos prendemos a Cristo, nós chegamos à conclusão que se 1000 vidas nós tivéssemos, as 1000 entregaríamos a Ele. Porque, de fato, uma vida é muito pouco para adorar ao Senhor. Ontem eu estava comentando com as meninas, assim, a gente trocando ideias dos livros bons. E eu falei, gente, tem tanto livro bom que se tivesse 3 vidas ainda não era o suficiente para ler. E você passa um ano inteiro sem ler um livro. Então, o que é que está saindo de você? E aí eles ganham, porque eles leem muitos livros. Não é verdade? E nós não sabemos conversar. Mas quando nós somos comprometidos e viciados na presença de Deus, nós entendemos que
além do compromisso com a presença, nós também temos um compromisso com a representatividade de Cristo. Nós temos um compromisso com a forma como nós movemos a nossa vida, com a forma como as pessoas veem a nossa vida, da forma como nós agimos. Isso é a cultura do reino. A cultura do reino, ela é aprendida como a nossa cultura em casa. Nós lá em casa, nós temos uma cultura do queijinho, né? Os meninos mais próximos sabem, assim, a gente compra uns queijinhos e faz uma mesa de frios para eu, Marcos, a Maitê e o Mateu. E cada um, o Mateu pega a sua uva, a Maitê gosta do salaminho e eu e o Marcos ficamos uns queijinhos ali. E naquele momento ali, tem sido criada uma cultura familiar. E aí, esses dias, a Maitê fez uma tarefa da escola e perguntou, fala algo que representa a sua família, um momento. E ela desenhou a mesa de frios com os queijinhos. Então, a cultura é algo que se aprende na intimidade. A cultura é algo que se aprende em casa, na completa intimidade. A gente faz isso, poderíamos fazer para quem nos visita? Claro, fazemos também. Mas nós fazemos para nós 4, porque a gente quer ter um momento ali em família e que aquilo seja simbolicamente representado por nós, a forma como nós carregamos, a forma como... Nós temos lá 12 crenças familiares e a cada mês nós compramos um quadro e a cada mês a gente muda essa crença. Então nós estabelecemos, eu e o Marcos, 12 crenças familiares. Infelizmente esse ano nós tivemos muitas perdas de entes queridos que se foram. E eu parei para pensar, eu falei, amorzão, se nós fôssemos hoje, o que nós deixaríamos para os meninos? E foi nesse momento em que nós estabelecemos 12 crenças familiares. E nós falamos, e nós estudamos, e nós trabalhamos essas crenças. Esse mês nós estamos na crença de que milagres existem. Se você chegar lá na minha casa hoje e subir, eu fiz a arte das peças e aí nosso amigo Basílio imprimiu para nós e a gente muda todos os meses, a gente coloca uma nova frase. Isso é cultura, dentro de casa. Então somos jovens algemados com Cristo, mas jovens compromissados. Jovens que sabem representar o reino de Deus. E por último, nós sabemos que hoje a gente vê jovens depressivos, insatisfeitos. Mais um malefício da era da liberdade. Por que nós estamos sempre insatisfeitos? Porque nós podemos ter muitas coisas, mas ter muitas coisas numa era da escassez, numa cultura da escassez, é o mesmo que não ter nada. É um buraco da insatisfação, não tem fim. Você pode ter o Air Force dos seus sonhos, aí você compra um Vans, aí você compra um iPhone 14, não tem fim. É querer preencher algo que só tem o formato de Deus na sua vida. Isso traz uma completa insatisfação e depressão. A depressão muitas vezes está alinhada à forma como você gostaria que o outro fosse, a forma como você gostaria que o seu pai reagisse com você, que a sua mãe reagisse com você, a forma como você gostaria que os seus amigos reagissem com você. Isso vai te gerando uma insatisfação, uma tristeza. Mas quem é algemado com Cristo bebe de uma água que não dá mais sede. Quem é algemado com Cristo come de uma comida e não tem mais fome. É o que a palavra de Deus nos diz. Isso se chama cultura da completude, cultura do preenchimento, cultura do reino. Quando nós estamos algemados com Cristo, nós não sentimos falta de nada. E aí, você entende o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. E sabe qual é o segredo? Ele finaliza. Eu tenho alguém onde eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Sabe? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me algemar a Cristo. E meu esposo está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Às vezes eu fico sem entender se foi Deus que me escolheu, eu escolhi Ele.
E eu tenho sempre uma mania de começar as minhas orações assim: Deus, obrigada pela oportunidade de estar onde eu estou aqui agora. Porque eu poderia estar em muitos outros lugares. Hoje é sábado, 5h da tarde, e você está aqui. E aí, se alguém te perguntar um dia, por que você é crente? Por que você está aqui? Por que você está aqui, Sofia? Você vai falar: eu estou indo reivindicar as minhas promessas. Eu estou indo tomar posse de tudo que está escrito aqui. Eu estou indo de encontro ao meu futuro brilhante. Eu estou indo de encontro a um lugar onde eu tenho a verdadeira alegria. Eu estou indo para um lugar onde eu posso encontrar um verdadeiro sentido, onde eu posso me sentir protegido. Eu fico pensando: meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer. Sim, eu escolhi meu esposo, mas eu escolhi a Cristo primeiro. E depois eu escolhi o sacerdócio, porque embora nós não éramos pastores quando nós nos casamos, eu sabia que eu estava casando com um pastor. Sem ele ser pastor, eu já sabia, né? E eu falei: Deus, o meu sim para ele é um sim para o meu ministério. E eu não tenho palavras para agradecer, porque não vai terminar em mim. A Maitê está aqui, o Mateus. Eu não sei o que eles vão ser na mão de Deus, mas a minha oração é para que eles sejam bombas atômicas no reino de Deus. Isso tudo porque um dia eu resolvi me algemar a Cristo. E eles podem falar o que quiserem. Eu já passei muito preconceito também. Sempre falo: vim de universidade pública, de um curso de humanas. Voltei na loucura, fiz um mestrado. Mas hoje eu ainda tenho amizade de todos. E até hoje, um post que eu faço no Instagram, eu sinto que Deus tem alcançado eles. E aí, para finalizar, faltam 2 minutos, eu queria compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês um texto que eu fiz em 2019. É a minha forma de me expressar artisticamente, né? Eu fiz em 2019. Não lembro se eu estava terminando o mestrado. Eu sei que eu estava numa fase que eu estava tendo muitos preconceitos nesse sentido, das minhas escolhas. E aí eu escrevi o seguinte: preciso falar sobre o maior preconceito que o cristão sofre, o de achar que não somos livres. Vejo os intelectuais, considerados por eles assim, se prendendo no próprio discurso e conceito de liberdade. Afinal de contas, a minoria pensante é que sabe das coisas, não é? Os outros são burros, cegos, mudos. Mas quando eu paro e penso, sim, eu sou uma cristã que pensa também. Eu percebo o quanto eu vivo a liberdade. Eu tenho a liberdade de aplaudir o presidente em determinados momentos e em outros não. Eu sou livre. Eu tive a liberdade de me formar numa universidade pública e fazer um mestrado num curso absolutamente alternativo. E, pasmem, me tornei uma pastora. Eu sou livre. Eu tenho a liberdade de ler a Bíblia e ler Freud. E discordar de Freud em alguns aspectos. Eu sou livre. A minha liberdade me permite gostar de moda e pedir livros pesados de aniversário. Eu sou livre. Não preciso do rótulo nem de um nem de outro. Eu sou livre para ir a uma festa e beber e não fumar. Eu sou livre para não beber e não fumar. Sabe por quê? Porque o vício não me domina. Isso é liberdade. Você pode escolher diante do seu vício? Eu tenho a liberdade de compreender que o Evangelho nada tem a ver com a crença da pobreza e viver com o mínimo. Isso é budismo. O cristianismo é outra coisa.
Eu sou livre. Eu sou livre para ler sobre ciência ou autoajuda, Dostoiévski ou Salmos. Eu sou livre para ver no YouTube dicas de coaching ou uma palestra, criacionismo versus evolucionismo. Eu sou livre. Eu sou livre para discutir sobre cotas ou como fazer um olho esfumado perfeito. Eu sou livre. Mundo, entenda, o meu discurso, que é esse aqui, ele me liberta. Eu sou livre porque quem me criou é dono da bagunça toda que eles chamam de a casa. Ele é o dono. O que os seus livros dizem podem prender você, mas sobre mim não há efeito algum. Porque na minha liberdade, até morrer é lucro. Pensando bem, só existe uma coisa que me prende completamente: o amor de Cristo em mim. Sobre esse, eu não tenho o menor controle. Queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. E eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês. Qual é a verdade a que você se prende hoje? Onde é que está a âncora do seu coração? Quais são as leis que guiam as suas ações? Quem é o seu Senhor? Quem é o dono do seu destino? Quem é que está ditando as coordenadas do seu futuro? Quem é que hoje está falando o que você precisa ouvir? Quem é o seu conselheiro? A quem você está aliado? A batalha de quem você está servindo de soldado? Quem é que é o dono da sua liberdade? A quem você deu a posse da sua felicidade? Onde é que estão amarradas as suas algemas? Quem é que pôs um anel no seu dedo? Por quem é que você afundou seus barcos no cais? O mundo vai dizer por aí que nós estamos presos. Você vai sair daqui nessa tarde convicto de que você está sendo amado. Eles podem chamar de prisão, mas você entendeu que isso aqui é liberdade. Isso aqui é liberdade de ser amado. Mas nós não vamos sair daqui nos achando melhores por isso. Nós vamos sair daqui convictos da nossa liberdade, mas para fazer outros cativos livres. O jovem que compreende isso, ele cumpre o seu propósito preso e algemado. Porque Paulo não estava só preso, Paulo estava algemado. E mesmo assim eu estou lendo a carta dele, trocentos mil anos depois. E ele está falando ao seu coração e ao meu coração. Alguém preso e algemado cumprindo o seu propósito. Tem alguma algema aí? Você está livre em Cristo, algemado com Cristo. E você pode cumprir o seu propósito. Desde que você não se intimide com o discurso aí fora, de que dizem que nós não sabemos as coisas boas da vida, não é? Pintei até o cabelo de rosa. Tô tão ousadinha, né? Eu sou livre em Cristo. E como eu agradeço a Deus por um dia ter tomado uma decisão firme na minha vida. Eu gemar com quem pode me completar. Eu queria que nesse mesmo espírito nós orássemos. E a minha oração é para que você tenha ousadia de onde você estiver, você não se deixar dominado por esse discurso, dominado pelo estereótipo de que você está jogando a sua juventude fora, de que, meu Deus do céu, você pagou 80, 100 reais, sei lá, numa conferência aqui, mas quem vai estar lá? Xuxa? Que você tenha autoridade para falar, eu estou lá, porque eu sei quem vai estar lá.
Eu conheço quem vai estar lá. Eu conheço quem vai estar lá. E os meninos vão ministrar essa canção. Falou muito ao meu coração a letra dela. Eu queria que você orasse essa canção. E que, como o Vinícius ministrou aqui, geralmente a conferência a gente vai... É uma gestação espiritual de muito tempo, para que isso seja um marco na minha vida e na sua vida. Para que você saia daqui realmente acreditando na tua liberdade, acreditando na tua alegria, acreditando na tua completude. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa e você vai querer ler a Bíblia inteira. E você vai acreditar que as promessas realmente vão acontecer na sua vida. Você conhece o Deus que está falando, amém?